Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Minha Casa Minha Vida. Governo aumenta valor de entrada para financiamento de imóveis usados. A medida do governo federal que aumenta o valor de entrada para o financiamento de imóveis usados para famílias da faixa 3 do Minha Casa Minha Vida dificulta o acesso dessas pessoas à moradia e pode levá-las para regiões com menos infraestrutura. Essa é a análise de especialistas ouvidos pelo portal. No último dia 5, o Ministério das Cidades publicou a Instrução Normativa 17 de 2024, que aumenta de 20% para 30% o valor de entrada exigido para o financiamento de imóveis usados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Já para os imóveis localizados no Sul e Sudeste, o pagamento à vista subiu para 50% do total. Especialista em direito imobiliário, o advogado Daniel Ângelo Luiz da Silva, do escritório Galvão e Silva, diz que a medida vai dificultar o acesso à moradia para as famílias enquadradas na faixa 3 do programa, que tem renda bruta de R$ 4.400 a R$ 8.000, e empurrá-las para áreas afastadas dos centros urbanos. As restrições ao financiamento de imóveis usados no programa Minha Casa Minha Vida reduzem a oferta de opções acessíveis, forçam as famílias a buscar imóveis novos, que são mais caros, e podem deslocá-las para áreas periféricas com menos infraestrutura, aumentando seus custos e dificultando o acesso a serviços essenciais. O economista César Bergo diz que a exigência de um valor maior para a entrada pode desestimular a busca por esses imóveis, mas significa a necessidade de um financiamento menor. Não tenha dúvida também que a preocupação pode estar ligada à questão do endividamento também, porque você exige uma entrada maior e a prestação ela fica menor. Então você tem, de alguma forma, uma certa garantia de que essa pessoa está comprando o imóvel e vai pagar, porque se você dá um valor de financiamento muito alto, é mais provável que essa pessoa fique inadimplente. O texto também reduz de R$ 350 mil para R$ 270 mil o valor de venda máximo do imóvel usado para a faixa 3. Segundo Daniel Ângelo, é uma medida restritiva. Com essa mudança, as opções de imóveis disponíveis para compra com financiamento se tornam mais limitadas, especialmente em mercados imobiliários onde os preços dos imóveis estão elevados. Ele acredita que a instrução editada pelo governo vai ao encontro do desejo do próprio executivo de que o programa priorize o financiamento de imóveis novos, pelo impacto potencial sobre o mercado de trabalho. Ele pontuou que isso pode dinamizar a economia, mas pode não atender às necessidades de famílias que preferem ou precisam de imóveis usados devido a fatores como localização ou preço. Já César Bergo acredita que o impacto da medida sobre a geração de empregos não é tão significativo. Ele diz não ter dúvidas de que acaba tendo um respingo, acaba de alguma forma favorecendo a construção, mas não é algo tão direto porque os recursos envolvidos nessas obras são pequenos, não são de grande volume. Ele acredita que o objetivo maior é limitar esses créditos a famílias com menor necessidade. As novas regras do Minha Casa Minha Vida começaram a valer dia 16 de agosto. Resolução número 5 de 2024. Como fatores de ponderação podem afetar a educação. O Ministério da Educação divulgou a Resolução número 5 de 2024, que determina os fatores de ponderação do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Professores da Educação, o Fundeb, para o ano de 2025. Esta nova regulamentação estabelece critérios detalhados para a distribuição dos recursos do fundo, levando em conta a etapa educacional, a modalidade de ensino e a duração da jornada escolar. A professora da Rede Pública de Ensino, Niede Genari, explica o que é o fator de ponderação. O fator de ponderação ele vai depender de cada município, de cada região, porque ele faz um cálculo, entre as modalidades de ensino, sejam elas educação infantil, fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos. Então ele faz um cálculo daquilo, do que ele atende. Então cada região vai ter um atendimento mais específico voltado para cada área, para se ampliar essa jornada de ensino integral. Então, o fator de ponderação é basicamente isso, é um cálculo que é feito por cada município para poder destinar de forma melhor
os recursos com as necessidades específicas de cada modalidade de ensino. As mudanças incluem um aumento nos fatores de ponderação para matrículas em tempo integral e especialmente em escolas indígenas, quilombolas e do campo, bem como para o ensino médio articulado com a Educação Profissional e Tecnológica, a EPT. A Comissão Intergovernamental de Financiamento para a Educação Básica de Qualidade, a CIF, coordenada pelo MEC, aprovou as novas regras, que foram desenvolvidas em colaboração com estados e municípios. Silvia Muiramome, socióloga indigenista e produtora cultural, destacou a importância dessas mudanças para comunidades indígenas. Na educação indígena, principalmente em território, a gente percebe que as carências vão desde mobília, profissionais, material didático, como também alimentação. Então, todos esses fatores aí, essa nova tabela de ponderação, ela pode dar uma melhoria significativa para essa parcela que depende 100% do investimento do Estado na organização, como são as escolas indígenas nos territórios. Os recursos do Fundeb são compostos por contribuições de impostos estaduais, municipais e federais. Eles são distribuídos entre os diferentes níveis de governo com base em fatores de ponderação que levam em conta a etapa e a modalidade da educação, além de especificidades como a jornada escolar e as características socioeconômicas das populações atendidas. Esses fatores de ponderação são aplicados para calcular o valor per capita destinado a cada matrícula, permitindo que os recursos sejam ajustados de acordo com as necessidades das escolas e dos alunos. Em 2025, a matrícula em tempo integral de creche terá um fator de ponderação de 1,55, enquanto o ensino médio terá um fator de 1,52. Além disso, as escolas indígenas, quilombolas e do campo terão fatores de ponderação superiores aos das escolas urbanas, garantindo mais recursos para essas redes. Seca. Defesa Civil de Minas Gerais declarou situação de emergência em 135 municípios. A Defesa Civil de Minas Gerais declarou situação de emergência em 135 municípios do estado devido à seca severa, com destaque para as regiões Norte, Vale do Jequitinhonha e Vale do Mucuri. A maioria das cidades afetadas decretou a emergência no primeiro semestre deste ano, incluindo Padre Carvalho, São José do Jacuri e Santa Helena de Minas, que entraram na lista nos últimos 2 meses. Segundo o meteorologista Francisco de Assis Diniz, a seca extrema nas regiões é resultado da combinação de fatores climáticos típicos da estação, agravados pela ausência de frentes frias. Climatologicamente falando, é o período da estiagem em Minas Gerais, nesse período agora, né? Porém, quando passa muito tempo sem chuva assim, é devido à ausência de chegada de frente fria na região, faz com que o período de estiagem fique mais prolongado, né? Por isso que está chegando já, passando de 110 dias sem chuva em várias áreas do estado de Minas, mas na região de Jequitinhonha sempre tem ocorrido chuva, né? E também a baixa umidade do ar, porque nesse período agora começa a ficar a baixa umidade do ar na faixa dos 15%. A situação emergencial reconhecida pela Defesa Civil reflete o risco iminente à saúde e à prestação de serviços públicos com decretos válidos por 180 dias. Além de afetar Minas Gerais, a seca atinge outras regiões do Brasil, sendo que 8 estados do Norte e Nordeste enfrentam a pior estiagem desde 1980. Sobre a previsão do tempo para os próximos dias, Diniz afirma que as expectativas de melhora são limitadas, com pouca probabilidade de chuvas significativas que possam aliviar a seca na região. O Triângulo Mineiro, né, que continua ainda muito seco e também quase não deve ter chuva agora nesse final de semana, né? Chuvas muito pontuais, de maneira rápida e que não deve resolver a situação. Por meio de nota, a Defesa Civil de Minas Gerais reafirmou o compromisso em garantir total apoio aos municípios e à população. Segundo a nota, os critérios para a entrega de ajuda humanitária estão dispostos na Resolução 3 de 2016 do GMG, que regulamenta o fornecimento de ajuda humanitária. Qualquer município com declaração de situação de emergência em vigência pode solicitar, via Sistema de Defesa Civil, o envio desses materiais para minimizar os impactos das adversidades enfrentadas pela população. A Defesa Civil também promove o serviço de transporte e distribuição de água potável. Este serviço consiste em levar água potável por meio de caminhões-pipa até a residência das famílias.
Considerando os anos de 2023 e 2024, até o dia 15 de abril deste ano foram distribuídos 175 milhões e 26 mil litros de água potável para 995 comunidades, beneficiando mais de 104 mil pessoas em 73 municípios atendidos. A população também pode ajudar a minimizar os efeitos da seca e contribuir para o uso sustentável da água durante este período crítico, seguindo algumas dicas para economizar água. Feche a torneira enquanto escova os dentes ou ensaboa as mãos. Evite deixar a água correr desnecessariamente. Reaproveite a água. Utilize a água do último enxágue da máquina de lavar roupas para limpar o quintal ou o chão. Regue as plantas de manhã cedo ou à tarde. Isso evita a evaporação rápida da água. Senado avalia PEC que parcela precatórios e dívidas municipais. A quinta sessão que avalia em primeiro turno a proposta de emenda à Constituição, que estabelece medidas para aliviar as finanças municipais, foi realizada na quarta-feira, 14 de agosto. A discussão estava inicialmente prevista para 6 de agosto, mas foi adiada. De acordo com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o adiamento permitiria buscar uma solução mais favorável para as prefeituras. Ele afirmou que se trata de uma solução muito importante para os municípios do Brasil. Ele trata da dívida de precatórios, das dívidas previdenciárias, da disciplina do sistema previdenciário. A PEC 66 de 2023 reabre o prazo para os municípios parcelarem suas dívidas com a Previdência e define limites para o pagamento de precatórios. O relator, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, deu parecer favorável à proposta, mas apresentou um texto alternativo. A proposta pode ser votada em primeiro turno após 5 sessões de discussão e em segundo turno depois de mais 3 sessões. Na sessão de quarta-feira, dia 14, a PEC foi aprovada pelo plenário. O texto prevê até o momento que os municípios poderão parcelar em até 240 meses os débitos previdenciários vencidos até a data da promulgação da emenda, tanto com o regime geral da Previdência Social quanto com seus regimes próprios, se for o caso. Segundo Jader Barbalho, no fim de 2022, a dívida previdenciária municipal totalizava 190 bilhões e 200 milhões de reais, sem previsões de uma solução definitiva para o tema. No que diz respeito aos precatórios, o substitutivo apresentado por Portinho estabelece que o valor das parcelas a serem pagas pelas prefeituras será limitado ao montante total da dívida do município com esses títulos. Precatórios são mandados de pagamento expedidos pela Justiça contra entidades públicas, como os municípios, decorrentes de processos judiciais relacionados a várias causas, como indenizações por desapropriação e pagamento de salários atrasados. A proposta de PEC 66 de 2023 foi elaborada pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, e endossada por Jader Barbalho. Segundo o senador, poucos municípios aderiram ao parcelamento anterior, previsto na Emenda Constitucional 103, considerada pouco atrativa. Confira a seguir 5 destaques da PEC 66 de 2023. O primeiro destaque é sobre o objetivo do documento. A proposta de emenda à Constituição tem como objetivo abrir um novo prazo para parcelamento especial de débitos dos municípios com seus regimes próprios de previdência social dos servidores públicos e com o regime geral de previdência social, incluindo débitos vencidos até 30 de abril de 2023. O segundo ponto a destacar é quanto às condições de parcelamento. Os novos parcelamentos terão um prazo máximo de 240 prestações mensais e cada parcela será limitada a 1% da média mensal da receita corrente líquida do município, o que facilita o cumprimento das obrigações por parte dos municípios. Outro destaque diz respeito aos ajustes de juros. Há uma inovação na emenda que permite a aplicação da remuneração dos depósitos de poupança como alternativa à taxa Selic, caso seja mais vantajosa, o que visa aliviar a carga financeira dos municípios. Também vale destacar a necessidade de adesão dos municípios. O documento destaca que o último parcelamento, promovido pela Emenda Constitucional 103 de 2021, teve baixa adesão devido às condições menos favoráveis em comparação ao parcelamento anterior, levando à necessidade de uma nova proposta. Por fim, destaca-se o impacto nos municípios. A justificativa aponta que a dívida previdenciária dos municípios é significativa, com valores que passam de 190 bilhões a nível nacional, o que reforça a importância de medidas que possibilitem um planejamento fiscal sustentável para os municípios brasileiros. Flávio Dino bloqueia emendas impositivas. Como fica a execução dos recursos?
Em decisão, no final da tarde de quarta-feira, 14 de agosto, o ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal determinou o bloqueio de todas as emendas impositivas apresentadas por deputados federais e senadores ao orçamento da União. A medida vale até que o Congresso Nacional estabeleça novos procedimentos para a liberação desses recursos, assegurando o cumprimento dos requisitos de transparência, rastreabilidade e eficiência. A decisão foi proferida na ação direta de inconstitucionalidade ADI 7.697, movida pelo Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que questiona a constitucionalidade das emendas constitucionais 86 de 2015, 100 de 2019, 105 de 2019 e 126 de 2022, que tornaram obrigatória a execução das emendas parlamentares. O ministro Dino, em sua análise preliminar, considerou que a execução de emendas orçamentárias sem critérios técnicos de eficiência, transparência e rastreabilidade é incompatível com a Constituição Federal. O parecer encaminha comunicado ao presidente da República e aos presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal para ciência e cumprimento imediato desta decisão, solicitando-lhes informações a serem prestadas no prazo de 30 dias, na forma do artigo 6º da Lei 9.868 de 1999. Emendas impositivas são aquelas que, por força de lei, devem ser executadas pelo Poder Executivo, independente de sua conveniência ou oportunidade, e incluem as emendas individuais de transferência especial, conhecidas como emenda PIX, emendas de transferência com finalidade definida e emendas de bancadas. Estas emendas destinam-se a transferir recursos para estados, Distrito Federal e municípios, e a sua execução deve respeitar critérios específicos previstos na Constituição, conforme delineado na Emenda Constitucional 105 de 2019. O ministro ressaltou que o atual modelo de emendas impositivas retira parte significativa da autonomia do Poder Executivo na execução das políticas públicas, transformando parlamentares em coordenadores de despesas, o que, segundo ele, pode comprometer o princípio da separação dos poderes, uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal. A suspensão determinada pelo ministro Flávio Dino não afeta, entretanto, os recursos já destinados a obras em andamento ou a ações voltadas ao atendimento de calamidades públicas, desde que essas tenham sido formalmente declaradas e reconhecidas através dos sistemas de transferências de recursos, como a plataforma TransfereGov. A decisão sublinha a responsabilidade do Poder Executivo em verificar, de forma motivada e transparente, a aptidão das emendas para execução, conforme os requisitos técnicos e legais vigentes, de modo que os recursos destinados tenham consonância com as boas práticas da administração pública. Esta medida se alinha à crescente preocupação com o controle e a fiscalização dos gastos públicos, especialmente no que se refere às transferências especiais, que têm sido objeto de regulamentações rigorosas por parte de órgãos de controle como o Tribunal de Contas da União. A maioria dos ministros do STF decidiu na sexta-feira, 16 de agosto, manter a suspensão por tempo indeterminado da execução de emendas parlamentares ao orçamento da União. Com essa votação, foram confirmadas 3 liminares, decisões provisórias emitidas por Dino, que suspendem a execução de diferentes tipos de emendas ao orçamento apresentadas por parlamentares, incluindo as emendas impositivas individuais e de bancada dos estados, cuja execução seria obrigatória. Leia a íntegra da decisão acessando o link disponível em portalconvênios.com. Divulgada a lista de gestores municipais com contas julgadas irregulares para fins eleitorais. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, ministra Carmen Lúcia, anunciou na quinta-feira que já está disponível a lista de pessoas e gestores municipais com contas julgadas irregulares nos últimos 8 anos para fins eleitorais. A divulgação ocorre após o Tribunal de Contas da União fornecer os dados ao TSE e à sociedade na quarta-feira. Essas informações são fundamentais para que a Justiça Eleitoral identifique candidatos inelegíveis para as eleições municipais de 2024, previstas para 6 de outubro, o primeiro turno. A ministra Carmen Lúcia recebeu a lista das mãos do presidente do TCU, ministro Bruno Dantas. Os dados são extraídos diariamente do banco de dados do TCU, que é responsável por atualizar e disponibilizar as informações. A lista é um mecanismo de transparência que auxilia a Justiça Eleitoral a decidir, com base na Lei de Inelegibilidade, a Lei Complementar número 64 de 1990, quem está apto a concorrer nas eleições.
A Justiça Eleitoral tem a competência de declarar a inelegibilidade dos candidatos de acordo com os critérios legais. Conforme a alínea G do inciso 1 do artigo 1º da Lei de Inelegibilidade, quem tiver as contas relativas ao exercício de cargos públicos rejeitadas por irregularidades insanáveis que configurem ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível, não pode se candidatar a cargos eletivos pelos 8 anos seguintes, a menos que essa decisão seja suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. A entrega desse documento pelo TCU à Justiça Eleitoral está prevista na Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97. O artigo 11 da norma define que os partidos e as coligações solicitarão à Justiça Eleitoral o registro de seus candidatos até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições. Segundo o parágrafo 5º, até a referida data, os tribunais e conselhos de contas deverão tornar disponível à Justiça Eleitoral relação dos que tiveram suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável e por decisão irrecorrível do órgão competente. Estão ressalvados os casos em que a questão esteja sendo submetida à apreciação do Poder Judiciário ou em que haja sentença judicial favorável ao interessado. Candidatas, candidatos, partidos políticos ou coligações podem utilizar as informações contidas na lista do TCU para impugnar o pedido de registro de candidatura de possíveis concorrentes no prazo de 5 dias contados da publicação do edital do pedido de registro. A impugnação deve ser feita na forma de petição fundamentada, seguindo o rito das leis e apresentadas aos TREs através dos canais oficiais. Segundo o TCU, as contas julgadas irregulares são aquelas que o tribunal classifica após analisar aspectos como legalidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia. Podem ser assim classificadas quando o agente público deixa de prestar contas ou pratica atos de gestão ilegal ou antieconômica, promove dano aos cofres públicos, desfalque ou desvio de recursos, entre outras ilicitudes. As contas irregulares são as que não cumprem esses critérios e resultam em prejuízos aos cofres públicos ou má gestão dos recursos. Os nomes da lista são extraídos do Cadastro de Contas Julgadas Irregulares, o CAD-REG, base de dados que contém pessoas físicas e jurídicas que tiveram contas julgadas irregulares pelo TCU em decisões já transitadas em julgado, ou seja, contra as quais não cabem mais recursos para o tribunal. Mesmo que o responsável tenha quitado a dívida com a União, o nome permanece na lista, pois o pagamento não altera o julgamento da irregularidade, apenas evita a cobrança judicial. A partir da entrega formal da lista ao TSE, cidadãs e cidadãos podem acessar o hot site do TCU, Quem Vê Cara Não Vê Contas, e emitir a certidão negativa de contas julgadas irregulares com implicação eleitoral, os últimos 8 anos. A certidão só pode ser emitida se o nome do interessado não estiver na lista. O documento tem validade por 30 dias corridos. Acesse em portalconvênios.com a lista de gestores públicos com contas julgadas irregulares pelo TCU enviada ao TSE. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!